A Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a um programa evangélico, a um programa cristão, um programa de esperança diária. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, e eu quero lhe dizer da minha alegria de poder ser o seu conselheiro, poder ser o seu treinador nestas questões do Espírito Santo e da Bíblia Sagrada. Bem-vindos, estabelecemos a partir de agora uma rede mundial de comunicação através de rádios, televisões, satélite, internet. Nós estamos chegando a 123 países. Meu carinho especial para os meus amigos que me assistem, que ouvem pela nossa 93.3, a nossa El Shaddai. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que começamos ontem, sobre amar a palavra, viver a palavra, praticar a palavra e aplicar a palavra na vida espiritual, no dia a dia. A coisa mais importante de um cristão é quando ele consegue aplicar a palavra diante dos desafios da vida. Isso significa o que, apóstolo? Por exemplo, quando você passa por uma crise em termos de doença ou de enfermidade, as pessoas às vezes vão ao médico e descobrem que estão doentes, têm uma enfermidade. O que elas querem imediatamente? Aplicar o que o médico passou na sua receita. Tome isto, injete aquilo, faça desta forma. A pessoa aplica. Na realidade, a coisa mais importante é se você tem a capacidade, a ousadia, a intrepidez de aplicar o que a Bíblia Sagrada ensina. Se você é capaz de fazer isto, você é uma pessoa poderosa nas Escrituras Sagradas. Poderoso nas Escrituras Sagradas. Então, vamos lá ao fato. Chegou um diagnóstico médico. É uma doença. É uma enfermidade. Se você aplicar a palavra de Deus é como uma semente. Ela não volta vazia, ela não retorna vazia, ela é viva, ela é eficaz. É assim que diz o livro de Hebreus 4:12, palavra de Deus viva e eficaz, é semente. Então, se eu tenho uma doença, eu tenho primeiro, colocar logo o meu pensamento em ordem, esta doença não me pertence. Segundo lugar, eu vou jogar sobre esta doença o poder da palavra, a semente da palavra. Então eu digo, pelas chagas de Cristo eu estou sarado. Eu começo a bombardear a doença com a palavra. Sabe o que acontece? A doença, a enfermidade, seja o que for, o nome que tiver, tem que ceder perante o poder da palavra. Mas, apóstolo, e se não ceder? Não tem isto de que se não ceder. Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. Deus disse que vela para que ela se cumpra. Significa, então, que se eu uso o poder da minha confissão em cima do que a palavra de Deus diz, a palavra não pode voltar vazia. Porque Deus diz, eu velo para que ela se cumpra.
Eu gosto deste desafio de vida, porque a tendência do ser humano é numa hora de dificuldade, numa hora de desajuste, numa hora de crise, de enfermidade, se esquecer de que a palavra continua viva, que Deus continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e que o cumprimento deste mandamento da palavra, do permanecer na palavra, traz muito fruto. Então, aplicar a palavra é o grande segredo que nos traz o contentamento, a felicidade e o resultado da palavra. Você sabe, existem na Bíblia Sagrada 7.000 promessas. Você tem promessa aberta para todas as áreas da vida. Então, uma crise financeira, eu começo imediatamente a usar Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. No momento em que eu tenho a aplicação da palavra, Deus vela para que esta palavra se cumpra, e como a Bíblia diz, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Então, quem fez a promessa é fiel, e se eu uso a promessa se cumpre na minha vida. Isto é simplesmente a aplicação da palavra de Deus. Amado, você precisa disto. Minha abençoada irmã, meu amigo, você precisa disto, porque se você tem a coragem de seguir uma bula de um medicamento e aplicar as regras estabelecidas pelo médico e pela bula do medicamento, você tem que ter a capacidade, a ousadia, a fidelidade de acreditar naquele que é a inteligência suprema, aquele que é o Criador do universo, aquele que é o Senhor da Bíblia, aquele que é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é Ele que tem o poder dos poderes para vivenciar isto na prática da vida. Se você faz, você é poderoso nas Escrituras, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu gosto muito de algumas passagens bíblicas que muito me ensinaram ao longo da minha vida espiritual. Eu sou um teólogo reformista. Eu conheço as 14 epístolas de Paulo, eu tenho um fundamento de vida que é o Cristo ressuscitado, e eu conheço as pérolas preciosas, as evidências da graça de Deus na Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia Sagrada. Eu sei com precisão cirúrgica o que é para mim, que sou de origem gentílica, e o que é judaísmo para aqueles que têm em suas veias o sangue de Israel. Então, existe no livro histórico, apóstolo, por que o senhor fala livro histórico? Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos? Não. Ali é o cumprimento da lei. São livros históricos. Quem colocou aqui evangelho foi a Sociedade Bíblica. No original, na Septuaginta, não diz evangelho de Mateus, diz livro de Mateus, livro histórico de Mateus. Então, no livro histórico de Mateus, Mateus era um publicano, é um dos discípulos de Jesus, e ele foi testemunha de uma tentação de Jesus. Então, ele escreveu aqui, olha só, capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, qual é a grande arma
que o inimigo das nossas almas usa é a mentira. Ele é o pai da mentira e a única arma que ele tem é mentira, porque ele é mentiroso. E a mentira faz suscitar o quê? A dúvida. Então ele veio com um ataque sobre Jesus e disse, olha só, se você é o Filho de Deus, quantas vezes no nosso viver diário, pessoas questionam, pessoas atacam, situações chegam à nossa vida para ver se nós somos ou não somos filhos de Deus. Pastor, e quem é um filho de Deus? Todas as pessoas que estão sobre a terra são filhos de Deus? Não. Filho de Deus é aquele, primeiro, que tem o nome inscrito no livro da vida. Segundo lugar, que foi predestinado para a salvação. Terceiro lugar, foi chamado, justificado e glorificado. Filho de Deus é aquele que não duvida de Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas, outro nome para os filhos de Deus. A minha igreja, as minhas ovelhas, o trigo, são expressões que identificam o Filho de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Este é o Filho de Deus. Se as minhas ovelhas não dão ouvidos à voz de estranhos, este é o Filho de Deus. A minha ovelha me segue, este é o Filho de Deus. Então disse, se tu és o Filho de Deus, o inimigo é muito astuto. Ele quis imediatamente começar a questionar logo a respeito do principal motivo da nossa vida com Deus, que é a nossa identidade. Se és filho de Deus, você tem que ter consciência de quem você é. Quando alguém me pergunta, quem é você? Eu digo, eu sou uma pessoa salva, sou um cristão, eu sou um predestinado, sou uma pedra viva, sou eleito de Deus, sou nascido de uma semente incorruptível, sou um salvo, sou um filho de Deus. E quando alguém intenta questionar ou tenta questionar a respeito da minha identidade, eu tenho uma resposta. Qual é? A aplicação da palavra. Então, quando o inimigo disse, olha, se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito. Então, começamos ontem a fazer esta abordagem, a necessidade de conhecer as Escrituras, a necessidade de amar as Escrituras, a necessidade de praticar, de aplicar as Escrituras no dia a dia da vida. Não é só conhecer. Conhecer só não é suficiente. É conhecer e praticar. Ser um operoso praticante. São expressões de Tiago, irmão de Jesus. Então Jesus disse, está escrito. E por que ele disse está escrito? Porque ele conhecia. Ele sabia o que está escrito. Eu amo as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Você sabe que durante muitos anos eu fui um pregador da lei. Eu frequentei seminário da lei, eu era um pastor da lei, fui consagrado na lei. Mas a lei não supria as minhas necessidades. A lei não respondia às questões da vida. A lei era um ministério de condenação e morte. Então, depois de passar alguns anos realmente muito angustiantes em termos espirituais, eu fui questionar a Deus com todo o temor e eu perguntava a Deus, Senhor, ser cristão é isto mesmo? É ficar falando do diabo, é ficar lutando com os demônios, é viver de promessas vãs, é nunca ver Deus agir, é ver o que eu tenho visto aí pela televisão, pela rádio, um conteúdo oco, vazio, inócuo, sem expressão nenhuma, pífio.
É isso que é cristianismo. Tu morreste na cruz do Calvário, tu deste a tua vida, a tua paixão, para que as pessoas dissessem que ser crente é isto. E Deus um dia me revelou, aliás, não foi um dia, foi uma semana inteira, horas e horas e horas e horas, num êxtase espiritual. O primeiro dia foram 17 horas seguidas, depois 14, 15, 12, até que ao final de uma semana eu tinha o pacto da graça de Deus, tudo que estava escrito para aqueles que são de origem gentílica, Deus me revelou, para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Então, Jesus disse, está escrito por quê? Porque ele sabia o que estava escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, eu queria agora parar um pouquinho sobre esta expressão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, qual é a forma correta de se viver? Segundo a palavra que procede da boca de Deus. Não é a palavra do Platão, do Sócrates, dos grandes pensadores gregos, dos grandes motivadores americanos. Essa palavra não serve para nada. Então, onde está a verdade? Perguntaram a Jesus. A verdade está na palavra. A palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer que quando um pregador é chamado, é santificado pelo Espírito e abre a sua boca, segundo a Bíblia Sagrada, aí está a palavra que procede da boca de Deus. Não é filosofia barata, não são pensamentos humanos, não são posições filosóficas, não é o que eu acho ou o que não acho, é a boca de Deus. Eu tenho o costume de dizer na igreja, todas as vezes que eu abro a Bíblia, a boca de Deus se abre. A presença de Deus está ali. A soberania de Deus. Então, quando o inimigo disse a Jesus, você é filho de Deus, então manda que estas pedras se transformem em pães, ele respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse programa, que é um programa de esperança diária, todos os dias eu lhe passarei o que sai da boca de Deus. E hoje a boca de Deus lhe diz, ponto final a uma vida de derrota, ponto final a uma vida de doença, ponto final a uma vida de ironia. Você diz muitas vezes, está tudo bem, está tudo bem, está tudo mal. Ponto final para a vida apoucada. Ponto final para ter sentimentos aí empoeirados, emoções empoeiradas, onde você nunca viveu, onde você nunca teve um momento de dizer, graças a Deus que vale a pena viver. Porque se você vive e aplica o que sai da boca de Deus, você ficará surpreendido com o que Deus faz de milagre, de proteção, de provisão. Eu sou pregador há 36 anos, eu sou pastor há mais de 34 anos. Deus nunca falhou. Todas as vezes que eu comecei a aplicar a palavra, está escrito. Se está escrito, eu creio. Nós usamos dizer na igreja, se está na Bíblia, eu creio. Quando você tem esse tipo de vida, a sua vida é uma vida poderosa. Eu quero muito que você se una aos poderosos para ser um deles em Cristo Jesus, por causa da aplicação da palavra. Não aplique o que os homens dizem, aplique e pratique o que a Bíblia diz. Deus está comprometido com aqueles que o fazem, velando para que a sua palavra se cumpra. Então diga comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta é a aplicação da palavra. Por mais fraco você esteja, a força da palavra é superior. Amém? Mas você tem que ter uma decisão para Jesus. Esta
esta esperança diária da palavra não é para o curioso, é para o salvo. Curve a sua cabeça, onde você estiver, se você está no seu automóvel, para o seu carro agora, e diga com o apóstolo Michelangelo: ó Deus Todo-Poderoso, Senhor de senhores e Rei de reis, vou agora aplicar a palavra no meu coração, recebendo-te como Senhor e Salvador da minha vida. Rompo com o mundo, digo não para o pecado, não aceito palavras malignas na minha vida, mas eu vou seguir o que está escrito, nem só de pão, mas da palavra. Esta palavra que me fortalece, esta palavra que me renova e esta palavra que me dá a certeza da minha salvação. Senhor Jesus, eu te recebo e te confesso, para a glória de Jesus, que tu és o meu Senhor, e sou salvo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu quero que você aceite um desafio. Agora você é uma pessoa salva, e eu quero que você venha conhecer a nossa igreja. Nós temos um telefone de contato, 30 17 90 90 021. Todas as pessoas que me ligarem vão receber gratuitamente um CD de mensagem, um presente meu e do nosso ministério. E você deve vir à igreja. Hoje nós temos escola de capacitação às 10 da manhã com o bispo Daniel Anacleto. Amanhã, 7h30 da noite, o apóstolo estará cuidando das famílias. Estarei orando pela família, estarei pregando sobre família, estarei motivando as famílias, estarei declarando que a sua família é bendita e abençoada. Você precisa cuidar da sua família. Família é tudo, família é o que há de melhor. Então, Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. E neste lugar, rua paralela a Cândido Benício, próximo da 28DP, está a Catedral da Igreja Cristo Vive. Eu quero muito que você venha criar raízes no nosso ministério, vivenciar a palavra, aplicar a palavra. Você vai se surpreender com o viver da palavra. Não é viver da ilusão do copinho de água, do olhinho, da fitinha. Isso é uma ilusão. Isso é feitiçaria espiritual. Você precisa da palavra e do Todo-Poderoso. Rua Maricá, 320, paralela a Cândido Benício, próximo da 28DP. Telefone 30 17 90 90. Eu vou agora orar por você. Eu vou agora interceder para a cura. Tem uma doença, tem uma enfermidade, venha colocar a sua mão sobre a minha na tela da televisão. Se você está no rádio, toca o seu rádio. Pai amado e bendito, eu sinto que neste momento algo de extraordinário, Pai, está ocorrendo através da pregação da palavra. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é poderosa. Eu envio agora a palavra. Enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que lhes era mortal. Esta pessoa que estava morrendo, esta pessoa que estava condenada pela medicina, Pai. Esta pessoa que tinha um diagnóstico sombrio e maligno, um prognóstico de incapacitação. Eu repreendo a enfermidade, eu declaro agora um milagre. No tumor, Senhor, no câncer, ó Deus, AIDS, SIDA, problemas no fígado, no estômago, nos pulmões, no cérebro, nos ossos, nos olhos, em nome de Jesus, seja agora curada em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Você que tem tido uma vida amaldiçoada, doença atrás de doença, você que tem visto sangue correr na sua família, ó Deus, você que tem um filho, alguém me ouvindo, um filho doente por causa da droga, seja agora curado em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E esta pessoa que está assistindo numa casa de venda de eletrodomésticos, parou diante dessa casa, que neste momento o milagre aconteça, Pai. Esta pessoa num plantão, esta pessoa dentro do hospital,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, estamos com 3 minutos do programa. Quero expressar a minha gratidão de poder encorajar você a aplicar, a viver a Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma âncora. Por mais que os ventos rujam, por mais que a chuva caia, ou os rios transbordem, a sua casa ficará sempre de pé, porque você tem uma vida bem alicerçada. Este programa é um programa de esperança diária. Meu telefone, 3017 9090. Obrigado a você que está num plantão médico, de enfermagem, policial, bombeiro, dona de casa, você que é um esportista, você que é da televisão, da rádio, você que é um estudante, você que faz parte da sociedade que tantas vezes é esquecida, aquelas pessoas de posição social menor. Olha, Deus não se esqueceu de você, nem se esquecerá de ninguém, nunca. Ou você que está me assistindo numa cobertura, na Barra da Tijuca, na Vieira Solto ou em Copacabana, Deus ama você, porque o dinheiro é bom, mas não é tudo. Cristo é que dá tudo para o nosso aprazimento. Não confie em carros e cavalos, confie em Jesus. Amém? Venha estar conosco. Eu estou assim num clima de expectativa para esta quarta-feira da família. Em meu nome, Apóstolo Miguel Ângelo, da minha amada esposa Bispo Roxana, da minha filha amada Pastora Cristiane, que está no piano aqui nos estúdios, nossa equipe de televisão, Bispo José Carlos, meu diretor, em nome de Jesus, nós dizemos graça e paz. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Saiu hoje para a sua vida. Graça e paz. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.